Fala, querido aluno, tudo bem com você? Prof. Rubens aqui para mais uma aula de matemática, mais uma resolução do simulado de matemática. Esse que foi o nosso 30º simulado e o último simulado de matemática do ano. Então você que fez a atividade, você que resolveu, você que está ansioso para saber a resolução, fica tranquilo, embarca junto comigo e vamos nessa! O que temos para hoje? Para hoje, nós vamos falar sobre geometria analítica, quase que não sai, um trava-língua aqui. Equação da reta e equação da circunferência. São dois assuntos bem importantes. Ele não cai com uma certa frequência no Enem, mas cai com uma frequência bem legal nos outros vestibulares. Então é sempre interessante a gente trabalhar com essas duas temáticas para entendermos como funcionam esses conteúdos nesses vestibulares e também no Enem. Beleza? Preparado? Pega teu amigo, pega tua amiga, teu primo, teu pai, tua vizinha, junta todo mundo, pega a sua água, pega a sua maçã para se alimentar, junta todo mundo e vamos para a primeira questão. Primeira questão é a questão do Enem, e ela diz assim para nós: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. A pergunta agora é: o segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, ok? No qual a quantidade de combustível no tanque é indicado pelo eixo do Y. Então esse eixo vertical me diz quanto de combustível tem lá no tanque. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada em X, que é o eixo horizontal, quanto ele percorreu em quilômetros. Então a gente tem aí no eixo vertical do Y de 0 a 50 litros, é a capacidade desse tanque, e embaixo de 0 a 500 km é o quanto que ele pode percorrer. Agora vem o nosso comando. Qual é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel? Essa é uma questão bastante simples, a gente pode resolver de duas formas. A primeira fórmula é sabendo a ideia de uma equação do primeiro grau e a forma como se escreve a equação do primeiro grau, e a segunda é usando algumas partes ali de declividade, de equação da reta, tá? Lembrando a você, querido amigo, que a equação da reta, da forma reduzida, é exatamente igual à equação da função do primeiro grau, beleza? Então a gente sabe que ela vai ter que ser da forma ax mais b, onde o a é o nosso coeficiente angular, é a angulação dessa minha reta em relação ao x, e o b é o coeficiente linear, é exatamente onde vai tocar no eixo do y. Então, se a gente observa lá para o eixo do y, a gente percebe tranquilamente que a nossa reta ela vai tocar no ponto 50. Se ela toca no ponto 50, a gente já sabe de cara que esse é o nosso coeficiente linear. Quem vai ser o nosso coeficiente angular? Vamos embora. Utilizando a nossa ideia de coeficiente angular, nós vamos pegar dois pontos, tá? Um ponto que vem primeiro, que a gente vai chamar de y1, que vai chamar de coordenada x1, y1, e o segundo ponto que vai ter coordenadas x2, y2. Aplica na fórmula de coeficiente angular e nós encontramos quem é essa declividade, tá? Fazendo y2 igual a 50, que é o último ponto, e y igual a 0, que é o primeiro ponto no eixo do y, você vai pegar esses dois caras, eixo no y, o 0 e 50, as extremidades. Da mesma forma, você vai pegar as extremidades também lá no eixo do x, 0 e 500. Fazendo essas contas, a gente fica com 50 sobre menos 500. Simplificando, multiplicando tudo por 50, dividindo tudo por 50, a gente vai ficar com menos 1 sobre 10. Essa é a nossa angulação. E você bem sabe que a nossa angulação é só substituir o valor de A na nossa equação reduzida. Substituindo, nós ficamos com menos x sobre 10 mais 50. Alternativa letra B de bola. Você que marcou B de bola, parabéns, acertou. É uma questão bem simples, bem fácil. Era só conhecer a equação da reta e a forma como ela é estruturada. Vamos para a nossa segunda pergunta. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica, da seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos no plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, os alunos devem escrever uma janela do programa. A equação cartesiana é uma reta ou uma circunferência, então pode ser essas duas possibilidades.
que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, então ele já está especificando, precisa ser uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Então, olha só, ele quer uma equação de circunferência e ele fala que se atingir 2 pontos para a equação da circunferência, esses 2 pontos vão ter também 2 pontos. Então, cada um que passa diferente da origem, ele for atingido, vai ser de 2 pontos. Está dentro da circunferência, fora da origem, 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale apenas 1. Então, veja, se pegar uma circunferência, vale 2. Se pegar apenas uma reta, vale 1. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos a serem encaminhados. E ele dá para a gente o ponto A, que é o 0, 4, o ponto B, 4 e 4, o ponto C, 4 e 0, D, 2 e 2 e o ponto E, 0 e 2. A pergunta é, qual é a equação que descreve, ou qual é a equação que tem a maior quantidade de pontos? Ficou faltando aí na nossa pergunta, mas lá no simulado estava. Qual é a equação, qual é a função que vai ter a maior quantidade de pontos? Então vamos pegar primeiro cada uma delas. A primeira é x igual a 0. X igual a 0 é exatamente essa reta que fica em cima do y. Observe, qual é a reta que fica exatamente no eixo vertical? Ela pega quantos pontos? Ela pega o E e o A. Só que ela é uma reta. Como ela é uma reta, cada ponto só vale 1. Então ela faz 2 pontos. Beleza? Diferente da origem. Agora, para a reta igual a y igual a 0, nós vamos pegar só o eixo horizontal. Quantos pontos ela toca? Apenas 1. A origem não conta. Dessa forma, 1 ponto só, já que é uma reta. Quando a gente analisa x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, nós temos que lembrar que isso é uma equação da circunferência. E na equação da circunferência, a gente consegue analisar tranquilamente onde está o centro e onde está o raio. O centro ele vai ficar dentro do x quadrado, dentro do produto notável. Se não tiver um produto notável ali, como é o nosso caso da letra C, o nosso centro é 0, 0. Então observe que não tem ninguém subtraindo ou somando ali no x, só é x ao quadrado. Então o nosso centro é 0. Cada coeficiente que acompanha as letras são a origem. E o y também é 0. Então está centrado em 0, 0 essa circunferência. O raio dela é 4, já que o valor que é igual a 16. Observe que na equação de circunferência nós vamos ter os centros, que são os coeficientes, e o raio tem que estar ao quadrado. Então esse número a gente vai tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 16 é 4. Dito isso, a gente consegue saber quem são esses caras. Essa circunferência é esse trecho amarelo que eu desenhei para vocês aí no nosso plano cartesiano. Esse trecho tem raio 4, pode observar que embaixo ele tem raio 4, ele vai de 0 para 1, e ele pega dois pontos, o ponto A e o ponto C. Como é uma circunferência, a gente multiplica esses 2 pontos por 2, já que cada uma vale 2 pontos, restando 4. Vamos observar agora a letra D. X ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Aqui, a gente já tem um centro diferente. A gente tem um centro 0 para o eixo do x e 2 para o 0, 2 para o eixo do y. Então, nosso centro está em 0, 2. E o raio, professor? Como é 4, o raio só pode ser 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Quem são esses pontos? Centrando ali em 0 e 2, nós vamos pegar esses 2 pontos aí, ponto A e o ponto D, essa semicircunferência que vai de cor azulada. Como também são 2 pontos, faz 4 pontos, já que é uma circunferência. E a última, a letra E, a gente observa que ela é centrada em 2 em x, 2 em y, e ela tem o nosso raio igual a 2 raiz de 2. Tá? Seria raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. E ela vai pegar todos esses pontos. Ela vai pegar o ponto A, ela vai pegar o ponto B e o ponto C. Totalizando 3, 3 vezes 2, 6. Alternativa, letra E de isso é legal. É isso aí. Beleza? Letra E, marcada, tranquila. É uma questão
média para difícil, porque envolvia algumas contas, então não era tão simples de fazer. Tá legal? Mas também não era impossível, era só você lembrar da equação da circunferência, onde centrar a origem e, sobretudo, o raio para poder desenhar os pontos em que ela vai ser, onde ela vai pegar exatamente. Vamos para a nossa questão de número 3. Diz o seguinte: foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto 1, 2, e no ponto médio entre a loja A e a B está o sanitário S, localizado no ponto 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto localizado na loja B. O que está acontecendo aqui, professor? A gente tem o ponto A e a gente tem um ponto S que está no meio, entre A e a loja B. A loja A e a loja B, existe um sanitário no meio que é esse ponto S. A gente quer saber quais são as coordenadas desse ponto B, em X e em Y. Como é que a gente faz isso? Pensa comigo. Esse X do ponto médio, ele vai ter que ser igual a X do primeiro e X do segundo dividido por 2. Ele é a média aritmética, já que ele é o ponto médio. Tá bom? Então vamos pegar. Esse X do ponto médio, a própria questão já me disse, ele é igual a 5. E quem é o X do ponto A? 1. A questão também nos falou, mais o X do ponto B dividido por 2. Esse 2 vai passar multiplicando, vamos ficar com 10, e esse 1 vai passar subtraindo. O X do ponto B é 10 menos 1, 9. A mesma ideia a gente vai utilizar para achar o valor de Y. Então, quem vai ser o valor de Y no ponto médio? É a média aritmética do ponto A mais o ponto B dividido por 2. Então, nós teremos 10, que é o ponto médio em Y, né, o valor dele em Y. 2 vai passar multiplicando, vamos ficar com 20. E esse mais 2 vai passar subtraindo. Y igual a 18. Alternativa letra D de Deus é bom. 9 e 18 é a nossa coordenada. 9 em X, 18 em Y. Questão super tranquila, super fácil, bem razoável de fazer. Bem legal essas contas também, tá? Espero que você tenha conseguido acertar, espero que você tenha entendido a explicação dessa questão e que você tenha mandado bem nessas perguntas. Jovem, como é que tá o simulado até agora? Tá tranquilo? Tá legal? Tá fácil? Tá difícil? Tá médio? Diz para nós aqui no chat o que você está achando desse simulado. Fala para nós também agora qual é a alternativa que você marcou nessa questão número 4. Você marcou letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Digita pra gente aí. Vou dar um tempinho para você digitar. E enquanto você digita, pausa para a água. Vamos lá. Hidratação é importante. Ok. Já digitou para nós? Podemos começar? Vamos lá. Um construtor pretende murar um terreno e para isso precisa calcular o seu perímetro. O terreno está representado no plano cartesiano, conforme a figura, no qual foi usada a escala 1 para 500, onde 1 é a imagem virtual, 500 é a imagem real. Ou seja, para cada 1 metro nessa escala, a gente vai ter 500 na escala real. Use 2,8 como aproximação para a raiz de 8. O que ele quer descobrir mesmo? O perímetro. Querido jovem padawan, querido aluno, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, professor. Easy. Vamos lá comigo, então. Embaixo, aquela primeira base ali, olhando o eixo do X, ele está entre 1 e 9. Então, o que é esse valor? Entre 1 e 9, nós temos 8 unidades. Então, embaixo, mede 8. Agora, na parte do Y, ele vai de 1 a 6. Entre 1 e 6, nós temos 5 unidades. Agora, nessa parte aqui, observa comigo, ele está indo de 1 a 7. De 1 a 7, nós temos 6 unidades. E, por fim, essa pequena altura aqui tem 3 unidades, que ela está indo de 1 a 4. Perfeito? De 1 a 4, nós temos 3 unidades. Professor, mas não resolve os nossos cálculos, porque a gente tem uma pequena diagonal ali. Observe que não é fechado, não é um retângulo. Nós temos uma diagonal. Como é que a gente vai calcular essa diagonal? Aí que surge o bom e velho Teorema de Pitágoras para nos ajudar. Porque pensa bem, olha, se olhar só essa parte aqui, esse cateto, ele vai medir 2 porque ele está indo ali do 5, do 4 para o 6. Do 4 para o 6, 2 unidades.
A mesma lógica se aplica no outro cateto. Ele está indo do 7 ao 9. Também 2 unidades. Como é que eu calculo essa diagonal, professor? Só utilizar Teorema de Pitágoras. A raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado me dá exatamente quem é essa diagonal. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado fica 4. Raiz de 8, a gente vai utilizar a aproximação que ele nos deu na questão, 2,8. Agora é só brincar, porque a soma desse perímetro é 8 mais 5 mais 6 mais 3, mais a diagonal desse cara que a gente já acabou de descobrir. Então, quanto é que fica? Toda aquela soma dá 22, 22 mais a diagonal é igual a 24,8. E aí você olha para as questões e fala, não tem essas questões, professor. Calma, relaxa, porque nós temos uma outra informação para resolver. A escala. O que é que a minha escala me diz? A minha escala me diz que para cada 1 centímetro nessa escala que eu estou utilizando, nessa régua, 500 metros é na vida real, é na imagem real. Então nós vamos pegar 1 é igual a 2,8, que é o valor que nós encontramos na imaginário, e aí a gente agora vai fazer uma simples regra de 3 ali, um multiplicar cruzado, como você queira chamar, tá bom? Então nós vamos ter que a imagem real é igual a 5 vezes 2,8, resposta certa, 124, letra C de casa, C de coração. Quem acertou, parabéns. Se você errou, não fica preocupado, gente. É uma questão que envolve um pouco de raciocínio. Talvez algumas pessoas não devem ter conseguido ao utilizar e parar e ver que deu 24,8. E aí talvez não soube fazer essa transformação de escala. O grande sacada dessa questão é justamente você lembrar dessa escala e lembrar do que é uma escala, para poder realizar o cálculo de maneira mais rápida. Tá bom? Beleza? Mas de modo geral é uma questão bem tranquila. Preparado para a nossa quinta pergunta? E já estamos chegando na metade desse nosso simulado, dessa nossa resolução. Essa é uma questão da Unicamp. Um abraço para você de Campinas aí. Uma questão bem interessante numa grande universidade, que é a Universidade de Campinas, estadual lá de São Paulo. E aí vai ser importante para a gente poder ver essa resolução, questões de uma grande universidade, um grande vestibular. Preparado? Vamos lá? Sabendo que C é um número real, considere, no plano cartesiano, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 vezes c vezes x. Se o centro dessa circunferência pertence à reta da equação x mais 2y igual a 3, então, quem é o seu raio? Pergunta direta, simples. Ele te dá a equação da circunferência e ele diz que o centro dessa circunferência pertence à reta 2 mais 2y igual a 3. Qual é o primeiro passo, professor? Eu vou encontrar quem é esse meu centro, porque encontrando esse centro eu consigo encontrar também essa relação na equação, já que o centro pertence à reta dessa equação. Pensa comigo, jovem. Vamos relembrar. O que é uma equação da circunferência? A gente tem x menos um coeficiente a ao quadrado, mais y menos um coeficiente b também ao quadrado, isso igual ao raio ao quadrado. Esse a e b são números que nós queremos descobrir. E esse a e b é justamente o centro da circunferência. E o raio, ele vai ser a raiz quadrada desse valor que você encontra na igualdade da circunferência. Observando essa ideia e essa noção, a gente vai trabalhar agora com descobrindo quem é o raio e quem é o centro da circunferência ofertada. A gente vai ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2cx. Você pode pensar, então o centro é 0, 0, professor? Muita calma nessa hora. Olha o que a gente vai fazer. Se a gente somar, se a gente passar esse menos 2cx para o outro lado e somarmos c ao quadrado nos dois lados da equação, presta atenção, a gente vai somar c ao quadrado nos dois lados. Olha o que acontece. Essa primeira parte, x ao quadrado mais menos 2cx, ali vai ficar negativo, mais c ao quadrado mais y, essa parte só que está grifada embaixo, lembra o que para você, amigo? Exatamente, lembra um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então a gente consegue escrever toda essa primeira parte grifada como sendo um produto notável. Exatamente essa noção a gente vai aplicar para o y. Se o y está sozinho ali, é porque ele tem um outro cara
e é zero. Se eu faço o produto notável de y menos 0 ao quadrado, vai dar exatamente y. E o c ele é importante porque a gente consegue fazer uma relação do raio com a origem. Então, de grosso modo, a gente consegue observar quem é esse centro. O centro da circunferência que ele nos deu a equação é c e 0. E o raio, professor? O raio é raiz quadrada de c ao quadrado, que é o próprio c. Dito isto, a gente volta lá para a nossa equação. Porque a nossa equação diz que o centro dessa circunferência pertence à equação da reta. Então, se a gente substitui ali o nosso centro, que é c, 0, c para x, 0 para y, na nossa equação, a gente consegue achar o valor do centro. E observe que o centro é igual ao valor do raio. Achando o centro, acha também o raio e mata a questão. Vamos lá. No lugar de x, a gente coloca o centro. No lugar de y, a gente coloca 0, que foi o valor que a gente encontrou. Então, 2 vezes 0 dá 0. C mais 2, C mais 0. C é igual a 3. Como C é igual a 3 e C é igual ao raio, nós temos que o raio é 3. Alternativa letra D de Deus é bom, Deus é maravilhoso. Beleza? Fechou, amigo? Tranquilo? Questão nível médio, média. Tinha que pensar no reajuste algébrico ali para poder resolver mais rápido, mas também nada impossível, bem tranquilo. Nada que não vai tirar uns 2 minutinhos ali, 3, para pensar em uma estratégia diferente. Preparado para a nossa sexta pergunta? Vamos nessa? Mas antes, pausa para a água. Do nada aparece um borrão amarelo aí. Calma aí, só um spoiler do que está por vir. Pausa para a nossa água, pega a tua garrafa, pega a tua maçã que você separou, dá uma ajeitada nas tuas costas aí, ajeita na cadeira, tira aquela preguiça, dá uma mordida na maçã, pega a sua água, hidrate-se, prepare e fica comigo. Beleza. Preparou? Vamos lá para mais uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela começa assim. Sejam os pontos A, menos 3 e 3, B, 3 e 1, C, 5 e menos 3 e D, menos 1 e menos 2, vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma de suas diagonais é... Então, o que nós queremos agora entender é quem é a medida de uma das suas diagonais. O quadrilátero ele vai ter ali 2 diagonais. O que eu quero que vocês lembrem-se que é o seguinte, que a diagonal ela pode também ser medida como sendo uma distância. Distância de quem para quem? Se a gente pega 2 pontos quaisquer, P e Q, ela vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, e esse valor dentro da raiz dele vai nos fornecer a distância, que a distância vai ser igual à nossa diagonal. Então vamos pegar 2 pontos aí extremos, que é o ponto A e o ponto C. São 2 extremidades do nosso quadrilátero. Pegando uma dessas extremidades, a gente pega exatamente uma de suas diagonais. Vamos pegar lá o 5, que é o valor para C, menos 3, que é o valor de x em A, tudo isso ao quadrado, mais menos 3, que é o valor de y em C, menos 3, que é o valor de A, valor de x em A, tudo isso ao quadrado. Fazendo as nossas contas, a gente vai ficar com 64 mais 36, que dá exatamente 100. Raiz de 100, 10. Alternativa letra D de Deus de novo. Questão fácil, tranquila. Lembre-se, essa dica agora é para você, tá? Se você pega uma questão, que nessa questão te dá apenas os vértices dela, e ela te pede a diagonal de um quadrilátero com esses vértices, basta você fazer a distância de 2 pontos que estejam opostos. Beleza? Eles precisam estar opostos ao ângulo. Então, só fazer lá a sua diagonal e você consegue achar facilmente. Alternativa, letra D de Deus. Ótimo, querido amigo. Vamos para a questão de número 7. Questão bem interessante também. Vai falar um pouco ali de circunferência, de equação da reta. Então, prepara, diz para nós no chat qual foi a alternativa que você marcou. Foi a letra A, 8? Foi a letra B, 9? Foi a letra C, 10? Foi a letra D, 11? Ou foi a letra E, 12? Diz para nós. Essa questão que a gente vai acabar de ler agora, que a gente vai começar a ler, ela é um nível fácil, médio ou ela é um nível difícil? Informa aqui para a gente. Preparados?
Aperta o cinto e vamos nessa. No plano cartesiano, a parábola dada pela equação y igual a x menos 7 ao quadrado intersecta a reta com a equação y igual a 16. E ela intersecta em dois pontos, o ponto A e o ponto B. O comprimento do segmento AB, que ela intercepta nos pontos, é de quanto, professor? Pois bem, pensa o seguinte comigo. Para que elas se interceptem, elas precisam se tocar em um valor. E esse valor precisa ser igual, ok? Se elas tocam, então esse valor aqui é igual para as duas. Como é que a gente encontra que valor é esse? Basta você pegar o valor de uma equação e igualar com o da outra equação. Junta esses dois e encontra exatamente esse ponto x. X menos 7 ao quadrado, você pode mandar fazer a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar com mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, x vai ter duas respostas. A primeira, x pode ser 4 mais 7, que vai dar 11. E a segunda, x pode ser menos 4 mais 7, que vai dar 3. Calma aí. O que é que nós vamos fazer agora? Como y é igual a 16, para ambos os casos, os pontos de interseção são 3 e 16, 11 e 16. Já que para qualquer caso, y vai ser 16. Então a gente achou a coordenada x em dois pontos, A e B, e achamos também a coordenada em y, porque vai ser igual para todos. Ele vai ser igual a 16. Dito isso, a gente consegue agora achar facilmente o comprimento de AB, utilizando aí o que nós já conhecemos. Como os pontos de A e B têm a mesma coordenada, e a distância entre eles é simplesmente a diferença das abscissas, que são os valores de x, basta você agora fazer o seguinte, subtrair o valor de 11 menos 3 e igualar em módulo, né? Esse valor tem que ser em módulo e vai encontrar 8. Se você não conhecia essa técnica, deixa a dica para você. Se o valor da ordenada for igual para os dois pontos, basta você fazer a diferença do x e colocar essa diferença em módulo, tá? Já que é um valor inteiro positivo. Dado isso, nossa resolução, alternativa letra A, 8. Questão fácil, bem tranquila de resolver. Vamos para o... Eita, já veio com spoiler da resposta. Não tem problema. Vamos lá para a nossa resolução. Se você acertou, já sabe qual é a resposta. Manda o joinha aí, falei, mandei bem. Se você errou, fica tranquilo que agora você vai ver como é que chega nesse resultado. A pergunta diz assim, dada uma reta de equação R, 4x menos 5y mais 1 igual a 0, e o ponto P, 1 menos 2, podemos afirmar que a equação da reta S, que é paralela à reta AR e que passa pelo ponto P, é dada pelo quê? Amigos, pelo seguinte, para que essas duas equações sejam paralelas, o coeficiente angular das duas precisa ser igual. Então vamos pegar a reta R, vamos encontrar o coeficiente angular dela e vamos comparar utilizando a nossa fórmula que a gente conhece do ponto E do ângulo formado, da inclinação formada. Para achar a equação, para achar essa inclinação da reta, basta deixar na forma reduzida. Então, fazendo a fórmula reduzida ali da R, a gente obtém que o coeficiente angular é 4,5. Como esse coeficiente angular é igual para as duas, a gente pode utilizar essa fórmula que é bem tranquila, que é y menos y no ponto é igual ao coeficiente angular da reta vezes x menos x do ponto. Que ponto é esse? O ponto P que a reta passa, 1 e menos 2. Vou substituir os valores de cada coordenada na fórmula, aplicar e ser feliz da vida. Então, y vai ficar menos 2. E nós teremos ali 4x menos 2. Ok? Dito isso, nós vamos ficar com... Estou resolvendo aqui agora. Y é igual a 4x menos 14 sobre 5. Depois de fazer todos os cálculos e passar somando para o outro lado, a gente obtém a resposta menos 4x mais 5y mais 14 igual a 0. Multiplicando tudo por menos 1, já que não tem essa resolução ali, nós ficamos com 4x menos 5y menos 14 igual a 0, alternativa letra B de bola. Beleza? Tranquila também essa questão. Vamos para a nossa próxima pergunta, questão de número 9. O professor deseja compreender se a turma entendeu o conteúdo estudado e fez a seguinte pergunta.
qual é o ponto de intersecção, de encontro, entre o eixo x e a reta 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Os alunos deverão responder qual desses pontos? Bem simples. Nós vamos fazer o seguinte. Se é a intersecção com o eixo do x, então o valor de y é 0. Perfeito? Onde tiver y, nós vamos aplicar o valor de 0 e a gente aplica essa intersecção. Então, nós vamos ficar com 3x menos 5 igual a 0. 3x vai ser igual a 5, x é igual a 5 terços. Como o y foi 0, nós já sabemos que as alternativas A e E não pode ser, porque em ambas o y é 0. E quando a gente observa o valor da coordenada x, que é 5 terços, só pode ser letra D de Deus. Querido jovem, vamos para a última do nosso simulado, a última da nossa revisão. Questão 10. Observe as afirmações abaixo. Duas retas são paralelas se possuem o mesmo coeficiente linear. Será que é verdadeiro isso aqui? Será que é verdadeiro? Aqui não é verdadeiro. Só se for coeficiente angular. Linear não. Beleza? 2. O valor da tangente do ângulo de abertura de uma reta em relação ao eixo do x será chamado de coeficiente angular. Verdadeiro. O valor da tangente desse cara me dá exatamente o valor do coeficiente angular. Então a 2 é verdadeira. 3. Se o produto entre os coeficientes angulares de duas retas for igual a menos 1, então elas serão perpendiculares. Também é verdade. Então é certa apenas a 2 e a 3. Alternativa letra B. E aqui a gente teve um erro de escrita, marcar todas as afirmativas. Só seria todas as afirmativas se a primeira fosse coeficiente angular e não linear. Dito isso, galera, obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom estar com vocês durante todo esse ano. Foi bem legal. Espero que você tenha curtido esse nosso simulado, essa nossa revisão. Que Deus dê um ano muita paz para vocês, um Feliz Natal já de antemão, um Feliz Ano Novo e que venha 2025 com muitas sabedorias e muitas aventuras para você e para nós. Que Deus te abençoe, muitas bênçãos e tchau!